paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui novamente, aqui no nosso canal do professor Renato Mello, para gravar aqui, para falar algo concernente à palavra de Deus. Estava meditando hoje aqui, dia 9 de novembro de 2024, hoje um sábado muito abençoado, um sábado bem ensolarado, um sábado muito bonito, um sábado onde Deus proporcionou para nós estarmos aqui reverenciando e agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por mais um sábado, mais um dia tão abençoado que nós temos. Muitos não conseguem olhar, muitos não conseguem agradecer por tudo que Deus tem proporcionado, por tudo que Deus tem feito em suas vidas, mas nós não, nós sempre agradecemos. E assim, meditando na palavra de Deus hoje, nós temos o momento do devocional Café com Deus Pai, e logo após a gente, lendo a Bíblia, a gente achou aqui, você pode procurar na tua Bíblia também, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, você encontra uma história maravilhosa, onde Jesus está ali, ensinando as pessoas, onde Jesus está ali doutrinando as pessoas, trazendo ensinamentos às pessoas, curando. Ele pega ali, você já conhece mais ou menos a história, mas Jesus acaba chamando ali Pedro e falando para ele, Pedro, para que arredasse um pouquinho o barco dele, para que ele pudesse, porque hoje, naquela época, Jesus não tinha os recursos que temos hoje aqui na atualidade, que é, às vezes, o microfone, temos a internet, temos algo que propague nossa voz, propague a nossa fala. Naquela época não tinha todos esses recursos. E não sei, eu creio que você está me entendendo onde eu vou chegar. Eu creio que você sabe onde eu vou chegar. Então Jesus ele pede para Pedro colocar o barco um pouquinho mais ali no canto, para que ele pudesse subir e viesse a falar a mensagem de Deus para aquelas pessoas. E se você for fazer a leitura aqui, no capítulo 5, eu vou explanar um pouco, diz assim, a pesca maravilhosa, a epígrafe da leitura diz isso, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que era Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então veja bem, olha só, Jesus ele não só pregava, mas também ele ensinava. Jesus ele não só pregava o evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. A mensagem de cruz eu falo que era ele próprio. Mas ele não só pregava a mensagem da salvação, como ele trazia o ensino da salvação, o ensino para a vida das pessoas cotidianamente. Ele trazia parábolas, trazia ensinamentos, ele trazia reflexões para os dias, para a vida das pessoas. Então, contextualizando para nós hoje, esse deve ser o nosso posicionamento, esse deve ser o nosso engajamento. Para quê? Para ganhar seguidores? Não. Engajamento para ganhar discípulos para o reino de Cristo, almas para Cristo, que venham aceitar, que venham se deixar ser doutrinada, não por mim, não por você, mas pelo próprio Cristo, pela própria mensagem da salvação, pela própria mensagem do Evangelho, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, que traz transformação de vida para as pessoas. E seguindo a leitura, veja bem, vamos lá. Diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão,
ou seja, questionando já, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Então veja bem, em primeiro momento ali, Pedro ele queria questionar, Pedro queria colocar as suas credenciais em jogo. Não, eu pesquei a noite todinha, não apanhei peixe nenhum. Eu pesquei a noite toda e não consegui nada. Eu trabalhei e não deu retorno, não deu resultado, não deu aquilo que eu queria. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Muitos de nós, às vezes, temos esse mesmo posicionamento. Eu estou fazendo a obra, eu estou evangelizando, eu estou ensinando, e as pessoas não estão nem aí, e as pessoas não querem saber. Não, pode até ser, mas isso não vai ser motivo para a gente desanimar, porque quem é que está mandando? Não é Cristo? Se é Cristo que está mandando na tua vida, se é Cristo que está mandando e direcionando o teu ministério, o meu ministério, o nosso ministério todo, o nosso chamado para com Ele, a ordem que Ele nos deu para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para ensinar, para tornar discípulos, se foi Ele mesmo que mandou, nós temos que fazer como Pedro, que é não questionar, mas sim obedecer, porque Ele falou, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Então, é porque Ele manda, é que nós temos que lançar a rede. É que nós temos que lançar a rede para ganhar essas almas para Cristo, que hoje em dia está tão banalizado, hoje em dia está um evangelho tão Nutella, tão cheio de facilidades, que não se prega mais salvação. Não se prega mais que o crente vai passar por dificuldades, vai sofrer? Vai. Hoje em dia é o evangelho do pare de sofrer. Chega de sofrimento. Claro, quem é que quer viver sofrendo? Ninguém quer viver sofrendo nesta terra. Mas hoje em dia o evangelho está muito banalizado. Precisa ser pregado o evangelho genuíno, onde a mensagem da cruz tem que ser pregada e exposta para que as pessoas venham a aceitar Cristo como Salvador e venham ter transformação em suas vidas. E terminando já a leitura, amados, para não ficar um vídeo muito longo, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros, para quê? Que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pecador todos nós somos. Pois que espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, não tenha medo, Pedro. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A gente não está dizendo aqui que você vai deixar tudo, o seu trabalho, o seu emprego, a sua faculdade, a sua escola, as tuas rotinas de vida. Não é isso que Jesus estava ensinando, a viver um evangelho onde você abandonar a sua família. Não é isso o seu trabalho. O que Jesus estava ensinando para Pedro ali é que ele, sendo um pescador e obedecendo a ordem dele, a ordem de Cristo, claro, ele obedeceu estreitamente a ordem de Cristo. E obedeceu. E o resultado, qual foi o resultado dele obedecer a ordem de Cristo? Qual foi o resultado de Pedro e os demais terem lançado a rede ali, obedecendo um mandamento, uma ordem do Senhor? Foi que tiveram uma grande pesca maravilhosa, onde colheram uma grande quantidade de peixes, irmãos, que o barco já estava para naufragar, já estava para ir a pique, já estava para afundar.
Mas, claro, Jesus não ia deixar e não aconteceu isso. Então, veja bem, se nós deixarmos que Cristo domine a nossa vida, mande nossa vida realmente como Ele tem que mandar, porque Ele manda, porque Ele tem todo o poder, amado. Ele que manda em tudo isso. Você compreende o que eu quero dizer? Se Ele que manda em tudo, se Ele que mandou Pedro levar o barco a alto mar para ganhar grande quantidade de peixes ali, Jesus queria ensinar para ele: Pedro, olha, a partir de hoje não será mais pescador de peixes, não. A partir de hoje, Pedro, tu serás pescador de homens. Porque assim como ganhaste muitos peixes ali, assim como colheu uma grande quantidade de peixe aqui, o barco estava indo a pique, assim será. Vais ganhar uma grande quantidade de almas para mim, não para o homem, não para Pedro. Os peixes eram para Pedro e seus amigos, e seus companheiros, mas as almas não são para mim. É para mim ajudar, é para a alma, as almas que nós damos para Cristo, são para nós, para eu evangelizar, para eu discipular, para eu doutrinar, segundo os mandamentos de Cristo. Mas as almas são deles, é dele, é de Cristo. A alma que nós ganhamos é para Cristo. É para o engrandecimento do reino de Cristo. Então Pedro obedeceu este mandamento de Cristo e seus companheiros também ali. Ainda que no momento não foram tão ganhadores de almas, mas posteriormente, se você for fazer a leitura de Atos, fazer a leitura dos Evangelhos, você vai encontrar, principalmente, amados, na leitura de Atos, você vai ver Pedro se cumprindo aquilo que Jesus falou para ele. A partir de hoje não será mais pescador de peixe, e sim pescador de homens. Se você ler lá em Atos, só para terminar já, no capítulo 3, ali Pedro já ganha, e em diante já começa a ganhar 5.000 almas, depois 3.000 almas, enfim. Foi uma pesca maravilhosa para o reino de Cristo. Ali se iniciou uma grande jornada do Evangelho de Cristo, através ali na pessoa de Pedro e dos demais apóstolos que estavam ali pregando o Evangelho. Então fica aqui a nossa reflexão para nós de hoje, para você, para mim, para que nós venhamos a ser ganhadores de almas, para que nós possamos ser diferenciais neste Evangelho de hoje em dia. Ganhar almas, discipular, doutrinar, ensinar, discipular, salvar, curar, enfim, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para você que não é inscrito no nosso canal, desde já faça isso agora mesmo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado pela plataforma do YouTube que este irmão Renato aqui está colocando conteúdo novo no canal para abençoar a tua vida.